Olá, queridos estudantes, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Essa aula é referente à semana 4 do PET 2, né, do quinto ano, lembrando. Então, vamos ver qual será a temática dessa aula? Nós vamos aprender nessa aula, né, a observar, analisar, nomear a diversidade sociocultural de Minas Gerais. Então, a gente tem visto em todo esse PET a riqueza cultural de Minas Gerais, né, os personagens, os artistas, as pessoas, o cotidiano da nossa cultura, tudo que faz parte dela. E nessa semana também nós vamos nomear algumas desses rituais, desses bens materiais e imateriais da nossa cultura. Bom, essa semana o tema da nossa aula será Minas Gerais, diversidade sociocultural. Eu vou ler o texto aqui e a gente vai conversando um pouco, tá? Minas Gerais é um estado que apresenta ampla e diversa expressão cultural, sendo variados os seus registros culturais, tanto no passado quanto no presente. A convivência pacífica entre as mais diversas culturas é uma das condições para o bem viver com respeito e liberdade. As culturas são modos de vida, de transmissão e de expressão humana que são variáveis no tempo e no espaço. Uma sociedade como a mineira pode abarcar diferentes culturas, sendo essa a razão de sua riqueza cultural e de sua diversidade. As culturas são formas de iniciação à aprendizagem, constituídas por bens materiais e imateriais, por símbolos e registros, por ideias e modos de agir. As mais diferentes formas de expressão cultural possibilitam a inserção de diferentes pessoas, fazem com que aprendam seus códigos e suas linguagens, e com eles recriem seus próprios modos de ser e de estar no mundo. As pessoas aprendem umas com as outras a participar das formas de viver de um lugar ou de uma comunidade. Assim, uma comunidade permite que as outras pessoas criem raízes, ou seja, compreendam de onde vêm e aprendam a valorizar suas origens. Esse texto, basicamente, ele está falando o quê? Que a nossa cultura mineira, ela é feita de várias culturas diferentes, né? Ela é constituída de várias culturas. Quais são elas? Né? Aqui a gente pode citar as principais, que é a cultura indígena, a cultura africana, a cultura indígena por conta dos índios que já moravam no território brasileiro, né? Os africanos que foram trazidos por conta do tráfico negreiro, a vinda dos portugueses, dos espanhóis, dos italianos, na época da colonização e depois também da colonização, né, com a vinda desses europeus para cá, tudo isso fez com que a nossa cultura fosse extremamente misturada, né? Então, um prato como frango com quiabo e o angu, já vi uma pessoa falando, uma historiadora, falando que nele tem vários traços da cultura africana, da cultura europeia e da cultura indígena. Então, são essas culturas, a mistura dessas culturas formam também, né, a cultura da culinária, as comidas típicas daquele lugar, as festas. Então, nada que nós temos hoje veio do acaso, né? Ele foi sendo construído conforme a nossa população aqui, tanto do nosso estado quanto do nosso país, foi sendo desenvolvida, né? Então, nós temos influências, tanto indígenas quanto africanas, quanto dos próprios da cultura europeia, né? Então, a nossa cultura é uma mistura disso e de outras culturas também, que eu não citei aqui, né? Então, é isso que esse texto quer falar. Que uma cultura que aceita todas as outras absorve partes, né, de várias culturas e forma a nossa. Diversidade sociocultural de Minas Gerais. Com a permanência e preservação do grupo enquanto comunidade.
Por ser diversa e rica em cenários naturais, Minas proporciona os mais diferentes elementos para a vivência da cultura. Seu relevo, seu clima, sua hidrografia e toda a sua dinâmica de sua fauna e flora influenciam nas formas simbólicas produzidas em diferentes pontos do estado. Em geral, uma cultura se manifesta por meio de vários símbolos. O que são esses símbolos? Os registros da cultura são múltiplos, e há aqueles que foram escolhidos para serem conservados e protegidos por toda a coletividade. São chamados bens de patrimônio, ou seja, bens aos quais as pessoas atribuíram valor inestimável a ponto de decidirem conservá-los para as futuras gerações. Em Minas, temos monumentos, espaços e até cidades históricas consideradas como patrimônio, como Ouro Preto. Aí no cantinho esquerdo da tela está o Centro Histórico de Ouro Preto, que foi considerado como patrimônio. Esse patrimônio, o que ele quer dizer para a gente? Que esse patrimônio ele deve ser preservado para que a nossa geração, a geração dos nossos filhos, os nossos netos e assim por diante tenham acesso a essa história viva que é o Centro Histórico de Ouro Preto, né? Lá a gente tem registros de fatos históricos extremamente importantes, como a história de Tiradentes, a história da Inconfidência Mineira, né? A história do Caminho do Ouro. A gente consegue ver lugares em Ouro Preto que foram reservados para que morassem os negros africanos escravizados. Então, são lugares que causam até incômodo, né? A gente perceber como que os negros africanos eram escravizados, como eles viviam, como que era a vivência deles. Então, é muito importante a gente ter acesso a esse tipo de material para que a gente nunca esqueça a nossa história, para que a gente nunca esqueça essa marca trágica que foi a escravidão, né, da nossa história. Então, é extremamente importante a gente tenha esses bens culturais próximos e permanentes para que a gente nunca se esqueça da nossa história. E aí embaixo tem a igreja da Nossa Senhora do Rosário, que é um dos templos mais antigos de Diamantina, e ela também é considerada um patrimônio histórico. Também, o que quer dizer basicamente isso? Que esse espaço tem que ser restaurado e preservado, né? Então, quando for observado um tipo de dano estrutural, físico na tinta, esse bem tem que ser restaurado para que ele permaneça com as mesmas características, para que as pessoas possam revisitar esse passado, da época que esse lugar foi construído, das pessoas que moravam e viviam ali naquele lugar. Então, basicamente é isso. Um bem cultural ele tem que ser preservado. Todas as culturas se manifestam por meio de rituais. Rituais são maneiras de expressão dos vínculos, das identidades e do pertencimento de um povo. Os ritos permitem que as pessoas estabeleçam conexões entre o que é concreto e o que é abstrato, entre o agir e o crer, pensar e sentir. Em Minas Gerais, temos em diferentes localidades diferentes rituais, como por exemplo a Folia de Reis e a Festa do Divino. Então aí eu coloquei uma imagem da Folia de Reis, né, que é uma festa muito famosa no interior, em Diamantina, nas cidades mais no interior costuma acontecer anualmente. Eu acho que agora não aconteceu por conta da pandemia, mas mesmo assim eu imagino que ela deve ter sido comemorada de alguma forma. E a festa do Divino aí, nessa foto especificamente, foi na cidade de Mariana, mas ela também acontece em vários lugares aqui de Minas Gerais, né? Tem aqueles tapetes que as pessoas decoram também em Corpus Christi, que isso também é bem típico do interior aqui de Minas, de Ouro Preto, Tiradentes. Eu já vi que algumas cidades também têm esse costume. Então, são esses rituais, e geralmente esses rituais vão passando de pai para filho, e aí o avô que ensinou, enfim, né? Eles são rituais que passam de geração em geração.
Todas as culturas se concretizam materialmente. A materialidade, como recurso disponível num território, influencia os modos de ser, de viver e de expressão de um povo ou de um grupo. A presença do barro, a disponibilidade de sementes, a relação com as florestas, rios, animais e plantas, dentre outros, influenciam os jeitos de ser, de se alimentar e de se inserir no modo de ser de um povo ou de um grupo. Da mesma maneira, a degradação ambiental certamente influenciará os modos de expressão cultural de uma comunidade atingida por poluição, desmatamento ou exploração mineral desenfreada. Em Minas, nossa materialidade se expressa no artesanato de palha, barro, nas obras de arte, nas construções, nos sítios arqueológicos, nos registros documentais através de fotos, vídeos, entre outros. Dei exemplo aí relacionado ao artesanato, que são esses vasos de barro, e o artesanato em palha, que é extremamente comum quando a gente vai no interior, quando a gente vai na feira hippie, né, a gente tem contato com esse tipo de artesanato. As fotos de antigamente, os vídeos de antigamente são extremamente importantes para a nossa história, para que a gente consiga ver como que a cidade era antigamente, né, como que as pessoas viviam. Então, quando a gente pega as imagens de Minas, de Belo Horizonte, principalmente antigamente, a gente vê como que a estrutura da cidade é diferente, como que a estrutura da cidade mudou. Então é muito interessante a gente ter acesso a esse tipo de coisa, porque a gente tem acesso à nossa história especificamente, né? Todas as culturas se manifestam materialmente. Essa imaterialidade consiste em tudo que não é palpável, concreto, mas está presente na vivência cultural de uma sociedade. Assim são os sons, os símbolos, os modos de fazer um alimento, as sabedorias passadas oralmente, as relações de valor estabelecidas por um grupo, as crenças e etc. Há uma relação muito forte entre materialidade e imaterialidade nas culturas, motivo pelo qual a maior parte das vezes estudamos essas duas dimensões em conjunto. Por exemplo, podemos dizer que o modo de fazer queijo de Minas Gerais relaciona-se inteiramente com as condições materiais para sua confecção, aos conhecimentos das pessoas, às práticas de alimentação, às visões de mundo da região e aos festejos locais em que o queijo está presente. Então, um exemplo claro aí é o queijo da Serra da Canastra, né? Ele é feito lá especificamente de um jeito e a gente vai no supermercado e encontra lá tem queijo Minas e tem esse queijo especificamente que é da Serra da Canastra. Ele tem um diferencial? Tem, porque lá eles fazem ele de um jeito determinado, com a materialidade com leite especificamente. Então, ele tem uma característica que é da região, né? E aqui as receitas, igual eu já falei, o modo de fazer, isso também é um jeito de cultura imaterial, né? Por aqui a gente tem muito de panela de barro, as pessoas costumam fazer comidas típicas em panela de barro. Então, o frango com quiabo, por exemplo, que eu dei aí, ele é feito em panela de barro, né? Em muitos locais, até restaurantes de comida típica aqui no interior, por conta dessa tradição, né, de usar esse tipo de material que era disponível na época, mas que agora é usado porque atribui um sabor mais gostoso para a comida, né? Então vamos lá responder as questões. Vou subir com todas, ó. O pão de queijo é para você associar o que a frase está atribuindo, tá? Então, o pão de queijo representa muito bem o que? A nossa culinária, né? Milton Nascimento divulgou o que? A nossa música, né? O rei do futebol, quem é mesmo? É o Pelé. Aleijadinho foi o quê? Um espetacular o quê? Artista. Peteca, cabo de guerra são brincadeiras de origem indígena. E Adélia Prado é conhecida mundialmente pelas suas poesias, tá? Então, é só ler e atribuir o que é de cada um. O queijo é uma das referências culturais de Minas Gerais.
para as comunidades mineiras identificadas com a produção de laticínios, como a Serra da Canastra, como eu citei, o queijo é apenas um alimento ou ele representa mais do que isso? Vocês vão dar a resposta pessoal. Para mim, ele representa muito mais do que isso. Ele representa o sustento das famílias, ele representa a cultura dessas famílias, né? Que tem acesso a essa receita específica desse queijo. Ele representa muito mais, ele representa uma tradição da região. Mas para vocês, o queijo é apenas um alimento ou ele representa mais do que isso? Respondam aí com coerência, pensem bem no que nós já estamos conversando desde o início desse vídeo. Além do queijo, que outros elementos são referências culturais capazes de identificar Minas Gerais perante o Brasil? Podemos citar que eu só citei referências culinárias, vocês podem citar referências de outras áreas, mas a gente pode citar o feijão tropeiro, o pão de queijo, os doces em compota com frutas e entre outras comidas, né, que a gente pode citar aqui. Minas Gerais é conhecida pelo resto do país por conta somente da culinária? Não, podem citar questão artística, a questão das músicas, né? A questão dos lugares, das paisagens. Aqui eu foquei simplesmente na culinária. Vocês podem dar o enfoque que vocês acharem necessário ou fazer também o da culinária. 3. Leia a manchete e responda. Os Arturos, em Contagem, receberam o primeiro registro de patrimônio cultural imaterial de uma comunidade tradicional dentro da categoria de lugares. A comunidade é responsável pela manutenção de diversos bens culturais, ritos e tradições herdadas pelos primeiros membros de sua formação. Como eu disse no início do vídeo, esses rituais contribuem para quê? Para que aquela cultura, né, que foi atribuída, que foi desenvolvida lá na época dos seus bisavós, tataravós, ela seja passada de pai para filho e que continue sendo viva na memória dessas famílias, dessa região, para que essa tradição não morra. Os Arturos são uma comunidade remanescência de quilombo, ou seja, uma comunidade que se constituiu em função de sua identidade negra e afrodescendente, e por se reconhecerem como pertencentes a um território, a um lugar de memória. Qual a importância de reconhecer a comunidade dos Arturos como patrimônio imaterial? Então, aí eu fiz um resumo de qual é a importância do patrimônio imaterial. Por que é importante reconhecer essa comunidade? Porque o patrimônio imaterial ele é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu ambiente, da sua interação com a natureza e da sua história, gerando o sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e a criatividade das pessoas daquela região. Então, a importância atribuída é essa, é você passar aquele conhecimento, né, para sua família, para as futuras gerações, para que aquele sentimento de pertencimento, de identidade, dê continuidade ali para as outras gerações. E é isso, gente. Essa aula de geografia falou novamente sobre a nossa cultura. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um abraço.